Dando continuidade à aula, então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a lei da oferta. Então, como que ocorre, né? Como é que é a relação, então, entre preço e oferta? Bom, sabemos que a oferta é a disponibilidade dos bens e dos serviços no mercado. Então, eles estão disponíveis pelos produtores, pelos fornecedores, pelos vendedores, no mercado para que os consumidores possam adquiri-lo. Várias variáveis podem influenciar na oferta, então, o preço, o custo dos fatores de produção, então, a presença da matéria-prima, os salários, os preços, e a gente vai falar um pouquinho mais quando tiver falando sobre custos, o quanto que isso vai interferir na oferta de um produto, as metas, os objetivos dos empresários, a sazonalidade. Então, vários fatores acabam influenciando na oferta. Vocês viram que vários fatores podem influenciar na oferta, só que existe uma relação importante entre oferta e preço. E quando se tem essa relação do preço com a oferta, nós chamamos de lei da oferta. Então vamos entender como se comporta a lei da oferta. A lei da oferta, ela é diretamente proporcional ou positiva, diferentemente da lei da demanda. A lei da demanda, ela é inversamente proporcional. O que isso significa? Quando os preços estão mais altos, diminui a demanda, e quando os preços estão mais baixos, aumenta a demanda. No caso da oferta, essa relação ela é diretamente proporcional. Quando se tem preços mais altos, mais elevados, aumenta a oferta, e quando os preços eles estão mais baixos, o que significa? Que vai diminuir a oferta. Por quê? Porque é uma tendência dos vendedores, dos produtores, isto é, quando os preços eles estão mais altos, aumenta a lucratividade dos vendedores. Então, isso estimula com que os vendedores produzam aquele determinado bem ou aquele determinado serviço e disponibilize ele no mercado. Então, a lei da oferta, ela se comporta de maneira diretamente proporcional. No entanto, quando se fala em lei da oferta e lei da demanda, elas não estão sozinhas, elas não estão isoladas, e nós vamos entender essa relação daqui a pouco. Então, para ilustrar a lei da oferta, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Por exemplo, quando um saco de farinha ele é vendido a 90 centavos, a quantidade ofertada em torno de 115. Quando o preço ele cai para 70 centavos, a quantidade ofertada acaba diminuindo, porque não estimula os fornecedores a produzir, a fornecer este bem ou este serviço no mercado. Agora que vocês entenderam como funciona a lei da oferta, vamos entender um pouquinho sobre os fatores que contribuem para o deslocamento da oferta. O primeiro deles é o insumo. Então, entendemos como insumo tudo aquilo utilizado na produção de um bem ou de um serviço. Então, a gente está falando de mão de obra, nós estamos falando de matéria-prima. E qual é a sua influência sobre a oferta? Quando nós temos aumento do seu preço, nós temos uma redução da sua oferta, porque começa a encarecer para a produção daquele bem e daquele serviço. Então, quando a gente tem aumento do preço desses insumos, dos valores desses insumos, acaba diminuindo a oferta, porque vai acabar custando caro. Produtos substitutos é diferente quando a gente fala sobre bens substitutos. Os produtos substitutos são aqueles produtos que têm a mesma linha de produção. Então, aqui eu citei, por exemplo, o trigo e o milho. Se o preço do trigo ou dos seus subprodutos, né, estiver mais alto no mercado, vai existir uma tendência de se produzir mais trigo, mais farinha de trigo. E menos milho. Então, como eles estão na mesma linha de produção, vai aumentar, portanto, a oferta de trigo e diminuir a oferta de milho. Então, a gente tem que lembrar que são aqueles produtos que têm a mesma linha de produção, que está na mesma linha, e eu tenho que decidir qual deles eu vou produzir. Então, eu vou produzir aquele em que o preço estiver mais alto, pensando na lucratividade.
E produtos conjuntos são aqueles produtos em que, ao mesmo tempo que eu oferto um, eu também vou ofertar o outro. Então, por exemplo, carne e couro, por mais que eu não tenha tanta necessidade de ofertar o couro, mas pelo fato de estar sendo produzida a carne, que um depende do outro, eu acabo também ofertando o couro. Então, se o preço da carne estiver mais alto, eu acabo ofertando a carne e também acabo ofertando mais couro. Aqui é uma tabela resumo para mostrar um pouquinho mais esse fator de deslocamento da oferta. Então, quando a gente tem uma melhora da tecnologia, a gente aumenta a nossa eficácia, portanto, aumenta a oferta daquele produto ou daquele serviço. Quando a gente tem uma menor eficiência em relação à tecnologia, diminui a oferta. Com relação ao preço dos insumos, que eu falei anteriormente para vocês. Então, quando o preço do insumo aumenta, diminui a oferta, porque acaba aumentando o custo de produção, e a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente em relação a custo. Quando o preço do insumo ele diminui, então aumenta a oferta, justamente porque acaba barateando esse custo, diminui esse custo. O número de firmas. Então, quando eu tenho um aumento do número de empresas que trabalham, que oferecem esse tipo de bem ou esse tipo de serviço, aumenta a oferta, e quando diminui o número dessas empresas, diminui a oferta. E o preço dos substitutos, né, desses produtos substitutos. Então, quando aumenta o preço do milho, diminui a oferta de trigo e, consequentemente, há aumento da oferta de milho. Quando o preço diminui do milho, então aumenta a oferta do trigo e, consequentemente, diminui a oferta do milho, tá? Produtos conjuntos, então a gente precisa lembrar que são aqueles que produzem, um depende do outro, então a partir do momento em que aumenta o preço de um produto do seu conjunto, né, então do peito, vai também aumentar a oferta de coxa de frango, justamente porque um depende do outro, e também vai aumentar a oferta do peito. Quando há uma diminuição do preço do peito, diminui a oferta do peito de frango e também diminui a oferta da coxa de frango. Então, aqui é um quadro resumo sobre esses fatores que contribuem para o deslocamento da oferta. Então, o que nós precisamos entender? Que a lei da oferta e a lei da demanda, elas não estão isoladas. Então, agora que a gente vai entender um pouquinho mais sobre a relação existente entre oferta e demanda.